Olá, muito boa noite, bem-vindo ao programa DNA com gente que faz e acontece. Vamos lá. O nosso convidado de hoje é um dos escritores contemporâneos brasileiros mais reconhecidos do país. Já trabalhou como professor universitário na Universidade do Vale do Rio, Sinos, durante 10 anos e tem projetos extremamente reconhecidos na luta contra o bullying. O poeta também é famoso nas redes sociais por postar pequenos pensamentos escritos em guardanapos que compartilha diariamente com seus seguidores. É colunista dos jornais Zero Hora e O Tempo, onde escreve crônicas semanalmente e é comentarista do programa, abre aspas, Encontro com Fátima Bernardes Fecha, exibido pela Rede Globo, com 44 livros publicados e mais de 20 prêmios literários, entre eles 2 vezes o prêmio Jabuti. Suas obras transitam entre diversos gêneros como poesia, crônicas, infanto-juvenis e reportagem. O título mais recente é, abre aspas, Família é Tudo, Fecha, traz, através da narrativa autobiográfica, uma coletânea de memórias e reflexões sobre a importância de valorizar a família e os momentos de convívio. Hoje, o programa promete. Estamos recebendo o escritor e poeta Fabrício Carpinejar. Boa noite, prazer tê-lo aqui. O tema eu acho que é fascinante, eu trocava aqui uma prosa aqui antes e está ali exatamente no texto aqui, introduzido pela nossa Fantine, que é a nossa editora aqui. Família é tudo, né? Isso tem muito a ver com a sua experiência, e eu digo isso porque eu tenho um filho novo também, você também tem 2 filhos, né? Um é o Vicente, né? E a Mariana. Queria começar por isso aí, esse DNA de valorizar a família, já veio do berço, você já herdou isso e está dando sequência a essa história aí, é por aí? A minha filha tentou me ofender dizendo que eu era igual aos meus pais. E eu fiquei chateado a princípio, como assim igual aos pais? Eu não sou. Aí eu me dei conta. Nossa, isso não é ofensa, isso é um elogio. Quem são meus pais? Meus pais são honestos, meus pais são trabalhadores, meus pais são dedicados. Meus pais mergulharam, eu acho que, em afeto e ternura dentro de casa. E são um exemplo para mim. Deveríamos nos orgulhar mais dos pais e competir menos com os pais. Os pais são uma extensão da nossa linhagem, dos nossos sonhos, da nossa personalidade. Eu fui criado por 2 poetas, mas sempre com muita disciplina. Pai e mãe poetas? Pai e mãe poetas. Qual é o nome deles? Maria Carpe e Carlos Nejar. Meu pai é o único gaúcho na Academia Brasileira de Letras. Bacana. E sempre teve muita disciplina dentro de casa. Todo mundo se ajudava. Cada filho tinha uma tarefa. Eu era responsável por lavar as vasilhas, o meu irmão era responsável por varrer o pátio, a Carla é responsável por arrumar as camas. São quantos irmãos? 4. 4. 4 comigo. Cada um tinha uma função dentro de casa. A gente trabalhava pelo mutirão. Não tinha essa de reclamar, de desrespeitar, de falar alto com os pais. Você está apontando isso porque você acha que hoje não tem isso? Acho que a gente está faltando com o respeito. Independente do livro, não vamos falar com ele um pouquinho mais para frente, mas esses valores que você herdou, né, estão aí, independente da educação, independente do sangue aí que rola aí nas suas veias e artérias, mas são valores realmente, então, que você herdou e muito bem-vindos, é isso? E um bom exemplo aí também para os nossos telespectadores. A gente costuma renunciar à educação a favor de uma intimidade ou de uma informalidade. Então, quem a gente ama, a gente não precisa usar a educação porque já nos conhece. Não. Quem a gente ama, a gente precisa usar o dobro de educação. Por favor, com licença, obrigado, dentro de casa. Palavrinhas mágicas, é? Exato. Se não usar dentro de casa isso, nunca vai chegar na escola respeitando o professor. E daí, na escola, você deu sequência exatamente essas lições do lar, lições entre aspas? Eu sempre fui educado, só que eu tive grandes dificuldades de aprendizado. Eu tive dificuldade de aprender a ler e escrever e fui encaminhado a um médico, a um neuro, e o neuro diagnosticou que eu tinha retardo mental. Aos 7 anos. A minha mãe, eu sou filho da fé da minha mãe, eu acredito que não estaria aqui se não fosse a minha mãe.
A minha mãe, ela pediu licença no trabalho durante 2 meses. Chegou para a professora e disse, me dá 2 meses que eu ensino o Fabrício a ler e escrever. E em casa criou jogos de palavras, quebra-cabeça, amarelinha, em que eu aprendi que palavra estava dentro de palavra. Em 2 meses eu voltei para a escola escrevendo e lendo melhor que meus colegas. E com que lição você voltou? Diagnóstico não é destino. Que bacana, hein? Você pode receber o diagnóstico de 6 meses de vida e viver 16 anos. Bacana. Porque o diagnóstico é um retrato provisório. Eu poderia ter retardo, mas eu não parei a minha vida naquele retrato provisório. Eu fui além. Destino é ir além, com garra, fé, persistência, amor. Eu sou filho da fé da minha mãe. Se minha mãe não tivesse passado essa fé, eu nunca iria confiar em mim. Ela me ensinou a confiar em mim. Tá, essa vivência, né, na pele, né, no osso, na carne, no espírito, isso te deu o que? Um embasamento para a história que vem pelo jornalismo e futuro escritor e também para aqueles que te cercam? Eu sempre fui tímido, eu era tímido. Então, escrever é um palco para quem é tímido. Tudo que eu não falava pessoalmente, cara a cara, eu escrevia. Eu nunca ia ganhar uma namorada por nocaute, sempre é por pontos. E por palavras. E por poesia. Poesias. Então. Ou seja, eu sempre tive essa alegria de falar pelas palavras escritas. Tá. E o jornalismo agregou ou foi só uma passagem só? Foi uma forma de organizar os pensamentos. Ajudou? Sim. Quem sofre tem os pensamentos desorganizados. A cura vem quando a gente consegue organizar os pensamentos. Daí a importância da terapia, da escrita, da pintura, ou seja, do teatro. Você organiza os pensamentos e não sofre tanto com as dúvidas. Tá. E o primeiro livro foi aqui, As Solas do Sol. Ele já mostra o que a sofreguidão que você passou para sua esposa, ou não? Não. Estou errado. As Solas do Sol já é um livro de poesia, imagético, metafórico, e que eu tento unir o mais baixo da vida, as solas, com o mais alto da vida, o sol. Tá. O seu sobrenome que você... tipo uma ofensa. Mais do carpinejar. É tipo uma ofensa. Exatamente. Vai carpinejar um lote. É tipo uma ofensa. E aí? E aí você usou isso como o quê? Como também uma catarse, alguma coisa assim? Exato. Eu acho que foi uma espécie de explosão, né? O carpinejar, eu uni o sobrenome da minha mãe com o sobrenome do meu pai, juntei os dois e eles permaneceram casados dentro do meu nome por toda a vida. Tá. Bacana isso. Isso aí tem um... É um ato falho. Inconsciente estruturado como linguagem. Total. Lacan da vida aí. Bem, o mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul também foi mais uma forma de, entre aspas, de você se auto-organizar? Passou por isso? Não, ou já era outra janela? Já entra na questão da empatia, de inspirar quem também já sofreu dificuldades de aprendizagem. Tá. Ou seja, eu me coloco no lugar do outro, porque só me colocando no lugar do outro, eu sou capaz de me enxergar com distanciamento. Isso passou por outros livros também? São 44 livros, né, na sua carreira? Sim. A minha obra ela é extensa, porque também envolve infantil e infanto-juvenil. Opa, e aí? Como é que livros, tanto que eu tenho 4 livros que são atualmente adotados pelo Programa Nacional do Livro Didático, do Governo Federal, que são livros que são distribuídos nas escolas mais necessitadas. Tá. E aí tem esse túnel do tempo, você vai lá e volta, como é que é? Você emenda passado, presente e futuro, como é que é assim o cognitivo dessa história aí? Assim como na literatura, assim como na vida tem um elevador de espaço, um elevador que a gente pode ir do primeiro ao terceiro andar, na literatura tem um elevador do tempo. Elevador do tempo eu posso ir dos meus 47 anos aos meus 67 ou aos meus 27. É o túnel do tempo. É um elevador do tempo. Ou seja, o
escritor, ele tem uma facilidade de migrar com a memória. Bacana isso, né? E aí dá para prospectar um futuro um futuro longínquo aí, além aí, são hipóteses. O que é? Eu não trabalho com a ficção científica, mas eu trabalho com hipóteses. Com espírito? Com hipóteses sensíveis, nem na questão do espiritismo. Eu trabalho com possibilidades, ou seja, a gente tentar desenhar a partir do que a gente tem o que pode acontecer. Um exemplo, há uma necessidade de cuidar dos pais velhos. Meus 2 últimos livros trabalham isso, Cuide dos Pais Antes que Seja Tarde e Família é Tudo. Bacana isso. Porque hoje a longevidade mudou. A média de vida, segundo o IBGE do brasileiro, é 76 anos. Os meus pais tiveram seus pais até os 60. Hoje, a gente precisa conviver com a velhice dos pais, que é algo que não acontecia. Os pais morriam antes. Então, não estamos preparados para acolher os pais em casa. A gente não deixa um quarto em nossa casa reservado para os pais velhos. Ou seja, é uma demanda, existe essa carência, os pais vão adoecer, vão envelhecer e você precisa cuidar deles, ou seja, os pais se tornarão filhos dos filhos. Vamos contextualizar, diferente aí de uma América, os Estados Unidos da vida, né, onde que em determinado momento eles vão para o asilo mesmo e tem estrutura, pagaram para isso, tem dinheiro para isso. Não é o que acontece aqui. Tem, e não tem infraestrutura, porque o que existe é muito caro também para a classe média. Concorda comigo? Exato. Né? Até plano de saúde é muito caro e fica cada vez mais caro em relação à idade. Tá. Nesse norte aí, nessa pontuação sua, que janela que você dá exatamente para quem está vivendo, que está nos ouvindo aqui agora, que está convivendo com essa história agora? Será inevitável planejar a velhice dos pais como uma gestação. Como se a gente tivesse um bebê. Em vez de ter um bebê, teremos os pais velhos. Muito bacana isso que você está falando. Ou seja, é preciso reduzir o ritmo do trabalho, é preciso tentar fazer provisão. Está falando do filho, né? O filho, que é o pai em casa. O filho vai cuidar do pai como se ele fosse uma criança. Tu tem uma rara chance na vida de devolver tudo que recebeu na infância e na adolescência. Ou seja, aquele pai que te ensinou a andar, a falar, a lembrar, a ficar de pé, você vai ensinar ele a lembrar, a falar de novo, a ficar de pé. Eu vivi isso com o pai recém-falecido, exatamente essa história aí também aqui. Agora, o Fabrício, aí nesse último livro, voltando a ele, a gente citou no início, o Família Tudo, você aborda também essa questão ou mais os primeiros momentos da Constituição dos Valores da Vida? Ou passa Não, eu abordo também o quanto que é importante a família e a gente precisa aprender a lembrar o que foi bom e deixar de parar de lembrar aquilo que foi ruim. No papel de vítima do destino. O destino é nosso. A família, eu lembro, por exemplo, que uma das melhores cenas da minha família é quando a gente viajava, todo mundo junto, e no momento do lanche, o pai levantava cada um dos filhos para colocar no capô do carro. É uma época do capô de aço, e o capô era um quintal. Na hora que meu pai me arrastava até o para-brisa, sabe, arranhava todas as pernas. Mas era... Sabe essa sensação? A gente dividia... O escorregador ali. Tá? Mas a gente dividia o lanche, a térmica, e olhava a paisagem. E a gente não tem mais esse momento de parar na estrada pela família. Bacana isso, né? Era muito bonito. Não tem um piquenique, em outras palavras. Exato. E hoje não dá para fazer isso com carro, porque os carros são muito mais frágeis. Tu vai colocar um filho no seu capô, o carro vai amassar. E nem cabe, né? Você falou que são 4 irmãos, eu tive 5, eu sou com mais 4. Não tinha cinto de segurança, não, cabia todo mundo dentro do carro, né? Botava um cachorro lá ainda. Não, tinha. Era o banco da frente era um só, né? Não tinha separação, e são essas lembranças da infância, lembranças, por exemplo, a gente cuidava tanto da casa e eu acho que a maior parte das nossas doenças hoje em dia vem da falta de solidão. E falta de solidão está representada na falta de cuidado de casa. Como a gente não para mais em casa, a gente não tem mais solidão.
A gente cuidava tanto da casa que até o botijão de gás recebia um vestido. O fogão também, a geladeira. Tudo recebia. Assim, a minha casa era o reino de crochê. Até a privada tinha um crochê. Ou seja, a mesinha do telefone tinha um crochê embaixo. Traduz, então, aqui, no bom português aqui para o telespectador, por que, então, fazia parte da família os eletrodomésticos, é isso? Exato. Preenchia, né? Não. Havia um tempo em que a gente se preocupava com cada objeto dentro de casa. As gavetas eram forradas com papel presente. Verdade. Os cadernos da escola, eles eram forrados Verdade. pela mãe antes do primeiro dia. Ou seja, recebia sempre um papel presente. Eu lembro que ninguém tinha um caderno diferente ou um livro diferente do irmão. Havia um maior aproveitamento dos materiais. E eu passei até... Os livros passavam de filho, de irmão para irmão? Eu passei a minha infância inteira escrevendo a lápis. Porque no final do ano eu tinha que apagar tudo para proteger o livro para o meu irmão mais novo. Bacana. Bem, vida que segue aqui, 44 livros, 20 prêmios literários, 2 prêmios Jabuti. Dá um orgulho? Como é que você pega esse diário de bordo aí? Orgulho leva à vaidade. Eu sou o homem do trabalho. O trabalho leva ao amor. Bacana. Eu não fico parado no orgulho. Eu não fico olhando para trás, olha o quanto que eu fiz. Eu fico olhando para o futuro, olha o quanto que eu posso ainda fazer. Isso aí é orar e vigiar contra ego. Até porque tem aquela expressão carpe diem, ou seja, carpinejar, carpe diem, quase que são sinônimos. Bacana. Próximo livro aí já tem um? Não tem. Uma coisa aí, não? E os guardanapas digitais aqui que a Fantini me passou aqui com essa história? É que o guardanapo Essa é mesa de bar? Como é que é a história? O guardanapo é descartável. É descartável. Você usa, limpa a boca e joga fora. Eu, na minha infância, eu era descartável. Eu era um guardanapo. Ou seja, por pouco que não me jogaram fora. Então eu quis tornar aquilo que é descartável... Significado? Definitivo, com um poema. Pô, bacana isso. Então eu escrevo em guardanapos para que as pessoas pensem antes de jogar fora os seus valores. Mas você escreve ali e dá para quem está do lado ou leva para casa? Não, eu escrevo em guardanapos. E leva para casa? As pessoas, elas gostam de colecionar meus guardanapos. Bacana. Quem sofre com meus guardanapos é a esposa, que não tem nem mais onde guardar. Eu tenho um arquiteto aqui, público notório aqui, o Cid Horta, Deus o tenha, já foi, né? Mas ele fazia projetos. Ele não ficou rico por causa disso, porque ele fazia o projeto da mesa do bar. E aí ficava tonto, dava o projeto e pronto. Que beleza. Um espetáculo, né, cara? Que beleza. O nome disso é arquitetura etílica. Etílica aqui. Bem, mas você também atua como comentarista, né, no programa da Fátima. E como é que é isso? Aí você encarna aqui, baixa um outro cidadão? Não, é você mesmo? Como é que é a história aí? Não, eu mesmo. Eu tenho uma cultura geral forte. Né? Sempre estudei. Tem uma deixazinha? Não, dá uma palhinha aí. Como é que é? Não tem muito mistério. Então, eu comento sobre comportamento. Eu tento trazer um ponto de vista peculiar, particular, e que desafia o senso comum. O poeta é aquele que enxerga o detalhe, o secundário, o botijão de gás. Por exemplo, mas é a leitura que você faz, não é o personagem. Algo que eu faço, por exemplo, no jornal O Tempo, falando sobre os mineiros. Qual que é o prato mais típico de Minas Gerais? O feijão tropeiro da vida, a couve, o quiabo, o giló, o que mais aí? Hora pro nobre? Não? Não. O quê? Não é. O galinha molho pardo não é. Não. É o arroz. Por quê? O mineiro nunca abdica do arroz. O arroz sempre está em todas as refeições. O mineiro é apaixonado pelo arroz, ele é devotado pelo arroz, ele é devotado pelo simples, pelo básico, pelo essencial. O arroz é o grande prato mineiro, é aquele prato que não serve para dizer de uma forma exótica ou turística, mas é aquele que nunca falta à mesa. Nunca falta à mesa arroz. Na mesa do mineiro sempre tem arroz.
E eu acho que essa descrição do arroz revela muito do temperamento trabalhador, obstinado do mineiro. Bem, antes de falar do bullying aqui, você também falou que o mineiro tem não aceita chuva. Que história que é essa aqui que você me contou? Não. O mineiro aceita a chuva. Ele não aceita garoa. O mineiro talvez seja, nos estados brasileiros, o único que aceita chuva porque ele diz, é importante para a plantação, a gente estava precisando, ele acaba se resignando com a chuva. Mas a garoa não? A garoa não. Eu troquei as bolas aqui. Garoa o mineiro odeia, o chove não molha. Você constatou isso aqui em loco? Sim, porque... Você mora aqui há 3 anos, é isso? Porque o mineiro sai de casa. Está chovendo, mas não está produzindo fertilidade nenhuma. Ou seja, não está ajudando em nada. Só atrapalhando o trânsito. Só atrapalhando o trânsito, só atrapalha o pedestre, atrapalha somente a circulação. E o bullying, como é que você trata o bullying? O bullying eu trato com humor. Ou seja, eu não acho que não existe nada mais valioso do que a palavra. A gente deveria treinar a criança a se defender com a inteligência, nunca com o punho. A inteligência desmontar. Eu me lembro do meu irmão Miguel, que ele era caçula, 2 anos mais novo do que eu, e tinha um adolescente que vivia implicando comigo, vivia me xingando, vivia querendo me bater. O meu irmão caçula disse, deixa que eu resolvo. E foi no ouvido da pessoa? Desse agressor e disse algo que o agressor começou a chorar. Desmontou. Desmanchou. Até hoje eu não sei o que meu irmão disse. Ele deve ter revelado algum segredo e tal. Mas assim, a palavra desmorona. Então a gente precisa trabalhar a palavra e saber rir de si para que ninguém mais possa rir. Mesmo porque a palavra é um mantra. É um mantra. É um mantra. Eu vou chamar o intervalo comercial, continuamos essa lição de vida aí. Parabéns. Isso, obrigado. Já, já. A gente volta com o DNA, com gente que faz e acontece. Hoje, quem faz e acontece e como aqui é o Fabrício Carpinejar. Repete aqui para o telespectador que isso em torno. Por que Carpinejar? Você adotou isso, né? Você chutando a... Não, Carpinejar, o que significa é a adoção do nome da mãe, Carpe, com o nome do pai, sobrenome Nejar. E o que significa é carpir do carpinteiro. Nejar, em árabe, é carpinteiro. Bem, ele acertou aqui o primeiro bloco aqui sobre a sua trajetória de poeta, escritor, 44 livros. Enfim, é um diário de bordo muito rico, parabéns, valorizando, sobretudo, a família. Vamos falar de família. Você viaja muito com a família, você tem 2 filhos, né? Você falou repetindo aqui. Quem são? Vicente e... Vicente e Mariana. A Mariana está completando... A patroa Letras na Federal de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. O Vicente estuda no Santo Antônio, completando o ensino médio. E a minha mulher, a Beatriz, ela é advogada do PDMG. Bacana. E vocês viajam muito, curtem muito? Porque você me falou que tem casa no Rio Grande do Sul, situando ele aqui, e aqui também. Como é que é essa ponte aérea aí? A Beatriz é apaixonada e fascinada por viagens. E eu sou mais caseiro, porque eu vivo viajando por palestras. Entendi. Então, o que eu não quero é frigobar. O que eu quero é geladeira, abraçar minha geladeira. Ou seja, ter, sabe, uma geladeira. Tanto que eu adoro... Uma geladeira com o quê? Com uma cervejinha? Não, até eu sou mais do Jack Daniels, eu sou mais do Bourbon. Yankee mesmo, não é bom? Não dá pra... Assim, se é pra beber, não vou me afrescalhar, entendeu? Capinejar se é pra beber, tem que ser sério. E eu gosto da bebida solitária, né? Que eu acho que o Bourbon é uma bebida solitária, forte e solitária. E eu gosto da solidão. E tem essa dificuldade, porque minha esposa, se possível, ela está viajando sempre, entendeu? E eu, se possível, estou dentro de casa. Mas é bonito o contrário. O contrário, eu acho, os opostos se atraem. Bacana. Porque eles acabam trabalhando com mais afinco as diferenças. É o tal aí, é o yin yang. Quem é muito semelhante acaba vadiando e deixando a relação cair na monotonia. Bem, dentro daí do pêndulo aí, qualidade, defeito... Eu só tenho defeito. Só defeito? Só. Qual que é o defeito? Eu tenho tantos defeitos. Eu ronco. Meu ronco, assim,
Pelo menos eu dou a certeza para minha mulher que eu não estou morto. Entendi. Essa aí é boa. Porque Essa aquele homem que dorme quietinho, cuidado que ele já morreu. Eu não, ela sabe que eu estou vivo. Tá viva. E tem alguma coisa que ela testemunha, que você te tira o sono? Dorme tranquilo? Não, eu durmo tranquilo. Ela que não dorme tranquila, né? Porque por causa do ronco? Por causa do ronco, não, mas ela já se acostumou. Eu acho que o ouvido, depois de tempo de relacionamento, tu passa a ter um ouvido amoroso. Tu perdoa a britadeira ao seu lado. Essa também tem que escrever nos anais. O ouvido amoroso, deixa de escutar aquilo que incomoda. Então, dentro desse contexto todo, você tem uma religião ou não? Zen? Católico. Católico? Pratica e tudo? Sim, pratico. Tá. Os filhos também vão na sequência? Pratico menos do que minha mãe espera. Mas pratico. Mas praticar é aí. É porque minha mãe foi lá, né? Ela sempre pede que eu reze para ela. Então, eu vou para rezar Você é vaidoso, estou vendo aí todo. Tu estiloso. Estiloso você é. Põe esse óculos aí. Mas assim, ó, vaidoso, eu sou talvez um ser excêntrico. Porque eu sou um feio vaidoso. Você falou para a Fantine ali que esse óculos tem uma leitura. É Ronaldo Fraga. Ah, o Ronaldo Fraga. Tu pode trocar, são duas lentes. Então, mas ele dá um zoom aí? Tem alguma? Não tem não. Não. Mas gosta de uma cavaleira ali que eu estou vendo? Mas eu sou feio. Eu sei que eu sou feio, então eu sou feio bem resolvido. Triste é quem é feio e não sabe que é feio. Eu sou bem resolvido e o feio, ele é inesquecível. Você olha uma vez pro feio e não esquece. Entendi. E o feio, eu nunca vi nenhum feio mal-humorado. Todo feio, ele é bem-humorado. Eu estou notando isso aqui, vou pensar. E o feio, ele não é preguiçoso, o bonito é preguiçoso. Bonito pode acordar de mau humor, o feio não pode acordar de mau humor. O bonito, ele não precisa falar nada para conquistar ninguém. Entendi. O feio precisa falar, até a mulher esquecer o rosto dele. Você tem algum ídolo? Dentro da área de literário ou não? Não, eu gosto muito do Falcão, jogador de futebol do Inter. Tá. Eu sou apaixonado por futebol, então é meu ídolo. Mas na literatura não, né? A literatura tem vários. Eu acho que Rubem Braga foi um estilista do idioma. Tá. Já invadiu algum livro de alguém aí? Invadiu, não. Assim, eu sou contrário a plagiar, de modo nenhum. Tu tem que ter teus pensamentos. Eu gosto de uma imagem do Gilberto Mendonça Teles que diz: se a literatura só permite o latrocínio, se tu vai roubar é para matar. Entendi. No Jazigo, falou em matar, alguma inscrição você deixaria pronta aí para alguém deixar carimbar lá? A garrafa está vazia, mas não fui eu que bebi tudo. Entendi tudo. E para fechar aqui, quem é você aqui? Eu sou aquela pessoa que tem a esperança como parte do passado. Dali, garoto. Obrigado por ter vindo. Parabéns aí pela sua cultura. Alegria. Não, aprender mais um pouquinho.